Vota não, queremos votar a anistia. Como orienta a maioria? Na verdade, é uma prerrogativa deste pleno deliberar sobre a pauta. A discussão do extra-pauta é um direito dos parlamentares. Dos parlamentares, seguindo as regras que estão postas, que não estão sendo seguidas nesta discussão, em grande medida, ele pode apresentar uma extra-pauta. Ele avalia que tem temas que são mais importantes de serem discutidos, como economia solidária, como combate à pobreza, como aumentar a pena para criminosos ambientais, do que se está discutindo anistia para o que o Brasil inteiro viu que foi um crime contra a própria democracia. Nós não estamos discutindo aqui tamanho de pena. Não estamos discutindo aqui. E nós temos uma posição que quem está sob custódia do Estado tem que ter sua vida preservada. Então, portanto, nós temos clareza de que não é possível ninguém morrer por causas não naturais dentro de qualquer instituição. Nós não estamos discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo aqui se quem... Como orienta? Obstrução, né? Não, deputada, a gente não tá cedendo tempo para ninguém. Na orientação, não. Eu cortei a deputada Elisa. Deputada, por gentileza, deputada. Depois a senhora vai ter oportunidade de falar novamente. Obstrução, como orienta a minoria? Deputada Cris? Ou deputada Júlia? Presidente, pela minoria, presidente. Realmente, a gente tem visto aqui uma insensibilidade coletiva. Eu queria chamar a atenção aqui para os parlamentares por uma razão muito simples. Tem gente que está dizendo que estamos votando esta pauta no afogadilho. Mas é muita insensibilidade, porque para uma mãe de família que está sem seu esposo, para uma filha que está sem seu pai, que morreu injustamente, e, na verdade, muitas pessoas presas injustamente, um dia para essas pessoas equivale a uma eternidade. Então, eu não tenho dúvida que para o Brasil, essa realmente é uma das pautas mais importantes, sim, para que a gente possa realmente fazer justiça para essas pessoas. E aqueles que se dizem paladinos dos direitos humanos, hoje fecham os olhos para violações de diversos direitos humanos. Então, realmente, aqui a orientação da minoria é não, porque nós precisamos enfrentar essa pauta. Anistia já. Como orienta a oposição, deputado Rodolfo Nogueira? Presidente, antes de começar, queria falar um negócio. Pessoas que entram no Congresso Nacional à força, destrói equipamentos, vidraças dessa casa, ferem policiais legislativos, inclusive um deles tendo traumatismo craniano, querendo tomar o poder de destruir o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando de 8 de janeiro? Não. Nós estamos falando de 6 de junho de 2006, quando o MST, o movimento terrorista, tentou invadir esse Congresso Nacional e feriu 20 pessoas, a grande maioria funcionários dessa casa. E esse mesmo movimento terrorista é que essa esquerda defende. Esses são os verdadeiros terroristas. E desses, eles se calam, porque a justiça só tem um lado para eles. A democracia para eles, que tanto defendem, é relativa. Deputada, eu não estou estendendo para ninguém. Não. Muito oposição obrigado. É não. Como orienta o governo? Governo, senhor presidente, eu vou reafirmar a inoportunidade desta votação. Vossa Excelência, como presidenta da CCJ, tem todo o direito de pautar a pauta as matérias que lhe interessem, ou interesse um grupo de pessoas da CCJ. Mas a inoportunidade dessa matéria é porque nós estamos em pleno momento eleitoral. Podíamos fazer um debate menos emocional. É claro, presidenta, que eu sou da tese do seguinte: qualquer cidadão, independente do tipo de delito que tenha cometido, sob a custódia do Estado, tem que ser protegido, tem que ser assistido, tem que ser respeitado. Como essas mães que estão aí. O problema é, aqueles que orientaram a tentativa de golpe estão aí flanando. Esses é que deveriam estar presos, e não as pessoas que foram orientadas para aqueles atos criminosos do dia 8 de janeiro. Por isso, nosso voto é um voto de protesto e de Vamos aguardar atingir o quórum. Pelo tempo de liderança, então, deputado
Não quer agora? Tá. Pensei que ele tinha pedido. O presidente encerrou a votação já. Ainda não atingiu o quórum, deputado. É 34 votos o quórum. Quem está faltando ali é a Otávio. Senhora presidente. Presidente. Sim, deputado Chico. Podia informar o tempo que vai ser utilizado de espera para atingir o quórum nessa Falta sessão? só um voto, deputado. Tem muito... Olha, os machistas de plantão ficam respondendo pela senhora. Ficam querendo tutelar a presidenta. Né? Deputado, eu acredito que mais alguns minutinhos a gente já tenha mais um voto, porque falta um voto. Em geral, o plenário tem aqui na direita tem homem de verdade. Vai experimentar 10 15, 20 minutos. É, É só isso que eu mais estou uns 15 indagando. Senhora presidente. Mas eu acredito que nos próximos Dá mais minutos- 60 minutinhos só. Só eles querem tutelá-la. Aqui na direita tem Dizer homem o de que a verdade. senhora deve responder. Eles estão muito ansiosos para entrar na pauta. Presidente, por pode isso. encerrar. Presidente. Ó, está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Nós chamamos, presidente. Maioria. Está rejeitado o extrapauta. Está rejeitado o extrapauta por 34 votos a 0. Vamos entrar então na pauta. Projeto de lei número... Peço a ordem, silêncio. Reclamação, deputado Helder. Artigo 96. Presidente, olha, Vossa Excelência sabe como a gente se comporta nessa comissão. Deputados, peço respeito. Vamos tentar manter o silêncio, o respeito à fala do deputado, depois a gente dá o direito à contradita e assim a gente vai ter o bom andamento da reunião. Por gentileza. Inclusive a minha reclamação é com base no artigo 96, desculpa, 96, é exatamente pelo motivo que eu fui interrompido. Nós sabemos que todo parlamentar, mesmo não sendo membro, pode estar aqui como em qualquer outra comissão, em qualquer espaço. Isso é prerrogativa do parlamentar. E hoje nós temos aqui muitos parlamentares que não fazem parte da comissão e que são muito bem-vindos, porque a comissão é aberta para receber a todos, e aliás, mesmo que a comissão quisesse se fechar. Agora, o que não é razoável, aí a minha reclamação, eu não vou citar nomes, presidente, mas especialmente aqueles que não são membros desta comissão, também membros da comissão, estão atrapalhando o bom andamento da reunião. Por quê? Interrompem o parlamentar quando ele está falando. Então isso não é razoável. O razoável é que a gente se ouça, é que a gente consiga ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente discorde completamente. Mesmo que a gente não concorde com nada que ele disse. O que é muito ruim é deputado transformar isso aqui, como disse o deputado Chico Alencar, num fla-flu. Eu adoro futebol, mas aqui não é partida de futebol. Nós estamos discutindo projetos de extrema importância para o nosso país. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando deve se sentir envergonhado de ver esta confusão generalizada aqui. O ideal é que a gente respeite o colega, não use palavras de baixo calão, como eu estou ouvindo aqui. Quando eu tiver o meu tempo de fala, eu vou expor o que eu penso. Eu vou falar do que eu acredito.
do que eu defendo. Agora, o que não é razoável, aliás, durante a minha questão de reclamação, eu fui interrompido de maneira jocosa, de maneira desrespeitosa. Você que está nos acompanhando de casa sabe que a pressa para votar a anistia tem endereço certo. Eu queria só dar uma informação para terminar a minha reclamação, presidente. E vou dizer o seguinte: cada um usa da verdade ou da mentira de acordo com seus interesses. Pesquisa Datafolha, a última, 63% dos... Deputado, está encerrado. Está encerrado o tempo da reclamação. Só um minutinho, deputados. Quero registrar aqui, está registrada aqui a reclamação do deputado Helder, e eu gostaria de contar com a colaboração de todos os deputados para que respeitemos a fala dos colegas. Eu entendo que a fala do deputado é uma fala sagrada, porque ele carrega o respaldo popular. E cada deputado aqui carrega uma fatia do eleitorado brasileiro, e aqui é uma casa democrática e todos têm o direito de falar. E eu peço encarecidamente a todos os colegas, estou advertindo, que possam respeitar a fala do colega e se manifestar após a fala, porque todos terão a oportunidade de falar. Para que a gente possa entrar no tema da anistia, se possível discutir hoje, tendo ou não pedido de vista, enfim. Até porque nós podemos tanto interromper a fala de um deputado, quanto o deputado só pode falar quando for concedida a palavra pelo presidente, se a gente for seguir a rigor o regimento. Então, eu peço a colaboração de todos, inclusive os novos integrantes da CCJ que vieram hoje como membros. Aqui foi falado que tem novos integrantes, sim. A maioria dos deputados que estão aqui hoje entraram como membros hoje na comissão, que tem muitos deputados no Estado, muitos têm interesse de votar essa pauta, são todos muito bem-vindos. Mas peço essa especial colaboração para mantermos a ordem, o respeito, como é usual nesta comissão. Então, está registrada a sua reclamação. Temos aqui tempo de liderança. O deputado Zé Guimarães pediu primeiro, depois o deputado Arthur de Oliveira Maia. Por qual? Governo, PT, Governo, União e PT. Então, deputado Zé Guimarães com a palavra. Presidente, só para... Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, é claro que qualquer debate pode e deve ser feito. O que deveria existir entre os senhores parlamentares e senhoras parlamentares era o respeito naqueles que defendem uma tese ou defendem outra tese. E não essa gritaria desenfreada que os ouvidos são surdos para ouvir o contra-argumento. Isso aqui não é um terreiro de briga de galo, não. Até porque eu respeito muito aqueles deputados ou as deputadas que votaram no ex-presidente. Eu respeito muito. A deputada Bia aqui sabe disso quando presidiu essa sessão. Mas o xingamento, o palavrão de baixo calão, isso depõe contra o que é esse fórum importante aqui da casa. Vossas Excelências deveriam... Eu respeito aqueles que estão defendendo a anistia para o ex-presidente. Eu respeito aqueles que foram e orientaram a busca, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Que estão sendo condenados ou não. Eu respeito a opinião daqueles que querem votar a anistia. Eu tenho uma opinião diferente. Não é momento para isso. O país pede outra discussão, outro debate. E Vossas Excelências, sequer alguns aqui, têm ouvidos abertos para ouvir o contra-argumento. Vossa Excelência, a presidenta disse bem, todo mundo aqui vem demandado pelo povo, todo mundo aqui foi eleito, independente da configuração ideológica ou não. Eu nunca... Aliás, eu quero dizer aqui, alguém, quando eu terminei de falar, doutora Bia, falou assim, cuecão não sei o quê. Isso, é bom dizer aqui, talvez eu seja um dos poucos aqui que não tem um processo da justiça. Fui inocentado em tudo, então eu solicito que vocês respeitem como eu respeito vocês, aqui nesta comissão. Porque isso aqui é um fórum importante desta casa.
Isso aqui não é para ficar fazendo xingamento indevido. Aqui tem que prevalecer o respeito, porque é ele que nutre as relações interpessoais e políticas aqui dentro com base no diálogo. Dito isso, senhora presidenta, eu quero fazer aqui uma manifestação importante sobre a economia brasileira, sobre o nosso governo. O Brasil hoje está vivendo um momento especialíssimo. A economia se recuperou e hoje todas as indicações que temos é que o Brasil entrou no ritmo acelerado e sustentável de crescimento de sua economia. Até o PIBão cresceu para aqueles agorentos que torcem contra o Brasil e contra a nossa economia popular. A deflação que é anunciada, sabe por quê? Porque os preços dos alimentos estão caindo. Isso é muito importante. Os preços estão diminuindo e o país entrando num processo de crescimento com sustentabilidade e geração de emprego e renda. O emprego está sendo gerado e a inflação sob controle. Portanto, o Brasil caminha para ter um crescimento esse ano em mais de 3% do PIB, porque no período que o Lula governa o Brasil, nós já temos, em média, quase 3% de crescimento. Esse é o Brasil real. O Brasil que foi retirado do mapa da fome, das pessoas que deixaram de migrar, que saíram do mapa da fome e agora migraram para uma situação pelo menos confortável através da reorganização dos programas sociais, das medidas que nós aprovamos aqui, dos projetos importantes que nós aprovamos aqui, que dão a governabilidade necessária para que o presidente Lula possa governar e fazer as mudanças que o governo foi eleito diretamente pelo povo e tem que ser respeitado. Aqui não é bravata. As urnas disseram, tem presidente da República, tem governo, tem previsibilidade, tem estabilidade política e jurídica, até porque nós aprovamos todas as matérias aqui nesta casa, inclusive com muitos que no dia de hoje, alguns até defendem a anistia, que eu respeito. Eu tenho uma posição absolutamente contrária. Acho até que tem as pessoas mais simples foram levadas a cometer esses crimes. Aqueles que orientaram, aqueles que financiaram. Eu sempre disse, se é para condenar, tem que condenar o de cima. Aqueles que organizaram, patrocinaram e fizeram aquele atentado. Não é o presidente da República, um ou outro, mas sobretudo a democracia. Ao parlamento, ao poder judiciário, aos três prédios que simbolizam a República. É por isso, senhora presidenta, que esse momento é muito especial para o Brasil. O Brasil está vivendo outro momento, o investimento externo chegando, a economia se acelerando, e eu não tenho dúvida que nós vamos chegar no final do ano com a economia estabilizada. Aí sim, nós podemos ter, nesses 4 primeiros anos do governo do presidente Lula, uma média de crescimento em mais de 3,5%. Esse aqui é o Brasil real, é o Brasil da economia popular, é o Brasil do combate à fome, do salário mínimo. O salário esse ano veio no pilô para cá, vai aumentar quase R$100, recuperando, portanto, o poder de compra da classe trabalhadora brasileira. É isso que está fazendo o Brasil girar, a economia girar, e as oportunidades estão surgindo nesse momento tão importante que o Brasil está vivendo. Essa discussão deveria, presidente, ser feita em outro momento e não agora, porque ela dilacera. Nós estamos num período eleitoral, nós não estamos aqui discutindo o que é preto, o que é branco, não. Nós estamos discutindo o seguinte, não é momento para discutir uma matéria desse tamanho. Vossas Excelências poderiam discutir conosco, vamos discutir isso depois da eleição e não agora. E uma comissão convocada com pauta única para discutir esse assunto. Isso não é razoável para o parlamento. Respeitando aqueles que têm sua opinião, porque eu entendo também que nós não podemos dar anistia àqueles que atentam contra a democracia. Muitos já foram presos na época da ditadura militar por lutar pela democracia. A democracia é uma cláusula pétrea. Ninguém pode agredi-la, ninguém pode ameaçá-la como alguns tentam fazer. É por isso que esse momento ele é forte aqui dentro. Esta comissão não deveria fazer essa votação hoje. Por isso que nós estamos nos insurgindo e evitando que essa comissão, em apenas uma sessão, anistie. Ninguém sabe qual o alcance disso, ou ela pretende o quê? Nós não podemos, nós temos que ter compromisso com a República e com a democracia. É por isso que eu quero fazer essa manifestação em nome do governo.
Um apelo aos meus colegas parlamentares. Vamos deixar essa votação para depois, até para estabelecermos daqui para frente uma convivência minimamente razoável entre nós e não fazer da nossa relação uma praça de xingamentos aqui dentro da CCJ. Isso é inaceitável. É por isso, presidenta, que essa minha manifestação é um apelo que faço aos partidos da base. Pode até ter alguém na base que concorde, mas não é momento para a gente discutir isso. Eu apelo para que na próxima votação a gente consiga estabelecer aqui nesta comissão aquilo que é fundamental, remeter essa discussão para após as eleições. As eleições estão bem pertinho. Nós temos só essa semana, só depois do dia 6. Portanto, nós temos tempo de sobra para dialogar, para conversar, para debater esses temas. Por isso que eu quero fazer, presidenta, essa manifestação em nome da verdade, em nome do respeito e em nome da liberdade e da democracia. Muito obrigado. Pelo tempo de liderança do União Brasil, deputado Arthur Oliveira Maia. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo um momento em que a discussão e o debate está tomando uma orientação extremamente maniqueísta. A impressão que nós temos é que ou as pessoas que hoje são objeto são acolhidos por esse projeto de lei que dá anistia, ou eles aparecem como verdadeiros santos, ou aparecem, Chico, como verdadeiros demônios. É uma ideia absolutamente maniqueísta. A ideia de Deus e do diabo. E nós chegamos aqui num ponto que é importante ressaltarmos. Não é uma coisa e nem é outra. Senhora presidente, eu tive a oportunidade de presidir a CPMI que tratou e investigou os atos acontecidos no dia 8 de janeiro. Eu quero dizer, logo de chofre, de que a minha conclusão, a partir de todo o debate que aconteceu naquela comissão parlamentar mista de inquérito, é que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Essa é a minha conclusão. Tanto que, na condição de presidente, eu não votei no relatório, preferi me abster, porque não concordei com o relatório que foi apresentado ao final. De fato, eu creio que não aconteceu um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Os deputados da direita, que hoje postulam aqui a aprovação desse projeto e que estiveram na CPMI, sabem perfeitamente o quanto eu me esforcei para que aquele assunto fosse tratado e nós pudéssemos avançar nas investigações com um senso de justiça. Para se ter ideia, logo na primeira votação naquela CPMI, existiam cerca de 200 requerimentos para serem aprovados e o governo, que detinha ampla maioria, rejeitou todos os requerimentos da oposição e apoiou e aprovou todos os requerimentos do governo. Eu, na condição de presidente, quando acabou a sessão, me dirigi à imprensa, disse que me sentia constrangido com aquele comportamento, porque se o propósito da CPMI era investigar, não havia como aprovarmos apenas os requerimentos dos deputados e senadores do governo. E disse que, a partir daquele momento, só faríamos votação deliberativa para aprovar requerimentos se houvesse um prévio acordo em que fossem contemplados requerimentos do governo e da oposição. Todos os deputados que estiveram na CPMI sabem disso, todos aqueles que acompanharam a CPMI sabem disso. Está aqui um nobre deputado que acompanhou de maneira brilhante a CPMI, reafirmando esse testemunho. Entretanto, presidente, tenho as minhas conclusões em relação ao que aconteceu. Nós tivemos no Brasil, em determinado momento, uma sequência de discursos e falas de figuras políticas da maior importância contra a democracia, de maneira absolutamente imprópria, de questionamento do projeto do processo eleitoral. Ora, meu Deus, eu fico a me perguntar, o presidente Jair Bolsonaro, em quem eu votei, faço questão de frisar, em quem eu votei quando ele foi derrotado na sua reeleição,
Se o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, com esse processo eleitoral que está aí, com as urnas que estão aí, se ele se elegeu, como é que depois de eleito o presidente Jair Bolsonaro passa a dizer que aquele sistema que o elegeu é um sistema corrupto? Não tem sentido. Mas havia um discurso permanente para desacreditar o processo eleitoral e a democracia brasileira. Pois bem, isso aconteceu antes e durante o pleito eleitoral. Na hora que a eleição ocorreu e que fomos derrotados, eu digo fomos porque eu votei no Bolsonaro, na hora que fomos derrotados, para mim, pelo menos, já não existe mais quem deveria ganhar ou quem deveria perder. O presidente Lula é meu presidente, ponto, acabou. Não tenho mais que discutir esse assunto, tenho que trabalhar e, como meu juramento como deputado, defender a Constituição, que ele tem que assumir e governar o Brasil. Ponto, é assim que funciona a democracia. Entretanto, permaneceu no Brasil o discurso do golpe, das tentativas para que a ordem democrática fosse interrompida. E pessoas incautas, pessoas que não tinham a noção exata do que isso significava, começaram a participar de acampamentos em frente de quartéis, pedindo a intervenção militar, pedindo o fim da democracia. E, obviamente, que qualquer um que acredita na democracia não pode compactuar com isso. Não pode. Em determinado momento, alguém bateu na porta do Exército e pediu ao Exército que intervisse contra a democracia. Graças à posição firme das Forças Armadas brasileiras, nós hoje vivemos um sistema democrático. Porque foi o Exército que disse não, que não aceitou participar de uma alternativa golpista e que salvaguardou, de fato, protegeu a Constituição e a democracia brasileira. Pois bem, o presidente Bolsonaro, antes de terminar o seu mandato, sai do país, vai para os Estados Unidos. E as pessoas continuam na porta dos quartéis. Vem, então, o dia 31, dia 1º de janeiro, o presidente Lula toma posse. E o que existia entre aquelas pessoas, depois de tentativa de atentados à bomba no aeroporto de Brasília e outras coisas mais, o que existia ali era um sentimento de revolta daquela gente. Sentimento de revolta por não ter tido golpe, sentimento de revolta pelo Lula ter assumido a presidência da República. E eis que esse sentimento fermentado eclode em uma grande manifestação violenta, absurda, criminosa, no dia 8 de janeiro. Agora, por quanto aquela baderna que aconteceu aqui nas praças dos Três Poderes seja reprovável em todos os aspectos, por ser violenta, por ser antidemocrática, por não ter nenhuma civilidade, por quanto tudo isso possa ser dito que foi um ato criminoso, que depredou o patrimônio público, por quanto se possa dizer tudo isso, também é certo dizer que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado, simplesmente porque aquelas pessoas não tinham nenhuma condição, nenhuma força capaz de derrubar o governo e impor um novo governo comandado por eles, como aconteceu no Brasil em 1964. Então não foi uma tentativa de golpe de Estado. Agora, dizer que eram terroristas, não eram. Mas também dizer que eram santos, não eram. Não eram. Uma pessoa que invade o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, depreda, agride, atira, se bate contra os policiais, causa danos físicos nos policiais. Dizer que uma pessoa dessa é um santo, não é. Não é. Então, obviamente, que esse tema é um tema extremamente complexo, que merece a nossa reflexão, porque há, de fato, um clamor, não há dúvida, de muitos que pedem a anistia dessas pessoas. Eu não diria que essas pessoas deixaram de cometer crimes, cometeram crime com certeza. O que se discute, entretanto, é a questão da ponderação entre o crime e a pena. Eu concordo com aqueles que apontam as penas que foram aferidas como desproporcionais aos crimes que foram cometidos. A pena é desproporcional, mas o crime aconteceu. Então, o que se discute, ao meu ver, não é se houve
ou deixou de haver crime. Crime houve. Tentativa de golpe não existiu. Mas as penas também alcançaram uma força, uma punição que de fato é desproporcional. E esse debate, senhora presidente, está agora vindo à tona durante esse projeto de lei aqui apresentado. Nós, do União Brasil, temos deputados que querem votar a favor, outros que querem votar contra, mas uma coisa é certa: esse momento não é apropriado para esse debate. Esse momento não é correto para esse debate. Nós sabemos que, essa é a última sessão antes da eleição, se votarmos isso no dia 8 de outubro, na primeira terça-feira depois da eleição, já passou a eleição, o clima é outro. E é isso que nós pleiteamos aqui, que esse debate não seja contaminado pela passionalidade das eleições. E, finalizando, repito, não se tratam nem do diabo e nem de Deus, se trata de pessoas humanas que merecem a nossa reflexão. Passa a palavra ao deputado Patrus Ananias. Pois não, deputado. Só uma observação. A covardia que está acontecendo agora na CCJ. União Brasil acaba de trocar os seus membros em plena votação. Sai da CCJ Kim Kataguiri, Alfredo Gaspar, Coronel Assis e Mendonça Filho. Isso é uma extrema covardia com os presos injustiçados do 8 de janeiro. Que fique registrado. Presidente. Estão reavendo, na verdade, os membros. Houve um equívoco e está sendo corrigido. Presidente, não, rapidamente, presidente, assim, sem polemizar, mas só para informar que vários partidos trocaram seus representantes. É verdade. Previamente à reunião deliberativa, deputado. Deputado Patrus Ananias, pelo tempo de liderança do PT. Presidente, senhora presidente, eu quero pedir ao meu querido colega, com quem eu sempre tive aqui uma relação fraterna de amizade, que acabou de mencionar sobre o meu partido, do capitão Alberto. Vossa Excelência está enganado, deputado. Não, Vossa Excelência recebeu uma informação falsa, uma informação inverídica. Se a informação é falsa, eu vou pedir desculpa, porque a informação que eu recebi agora. Eu penso que cada um fala sobre o seu partido. Sim, ainda mais de um tema delicado como nós esse. Estamos sobre uma causa, né? Mas se a informação for equivocada, eu quero pedir perdão aqui em público. Eu quero registrar que a União Brasil não mudou os só para deixar registrado que o equívoco, então, já foi corrigido. Pronto, mas já está superado. Eu quero lamentar esta fala, porque, de fato, isso não aconteceu. Presidente, com a palavra. Eu fui citado, eu gostaria de falar. Eu só queria dizer ao meu líder, que é um dos mais brilhantes deputados dessa casa, o deputado Arthur Maia. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Vou retribuir que a mesa nos comunicou que nós tínhamos sido retirados. Então, assim, houve essa comunicação, mas já foi retificado. Obrigado, líder. Deputado Patrus Ananias, com a palavra pelo tempo de liderança do PT. Eu pretendo aqui fazer alguns levantamentos, algumas reflexões jurídicas sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2003. Eu acompanhei os acontecimentos através da televisão o dia inteirinho e foram realmente manifestações que não se pautaram e muito menos se primaram pelo compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com respeito às diferenças, com respeito à dignidade humana. Voltando ao nosso texto constitucional, vamos lembrar aqui o artigo 2º da nossa Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por coincidência ou não, me parece que houve uma clara intenção, manifesta intenção, sobretudo aqueles que estavam por trás da tentativa de golpe, exatamente os 3 poderes da União foram agredidos.
inclusive esta Câmara dos Deputados, a nossa Câmara dos Deputados, invadida, agredida, móveis, patrimônio histórico, patrimônio artístico destruído, comprometido. A agressão praticada contra o espaço na Câmara dos Deputados estendeu-se ao Senado Federal. Agressão clara ao Poder Legislativo. Agressão também muito clara ao Judiciário. Agressão verdadeira, quebradeira, desrespeito ao patrimônio histórico, cultural, desrespeito aos espaços dos três poderes, no caso, o Poder Judiciário. Depois, os atos de insanidade, de destruição contra o Palácio da Presidência da República, o Palácio do Planalto. Então é importante que o Brasil lembre bem disso. Os três poderes, os poderes que constituem o Estado democrático no Brasil, foram duramente agredidos naquele dia. E também as manifestações na rua, inclusive ameaças e agressões às próprias autoridades policiais, também não se caracterizaram por atos de boa vontade ou de manifestação pacífica, democrática. Não. Manifestação agressiva, inclusive contra pessoas também. Então é importante nós lembrarmos esse 8 de janeiro de 2003. Acompanhei e senti profundamente uma inquietação. Se esses atos continuarem, a democracia brasileira pode descer ladeira abaixo. E é importante também nós contextualizarmos, colegas parlamentares, e também as pessoas que estão sintonizadas conosco. É importante nós lembrarmos também os atos que antecederam, porque o projeto é amplo. O projeto propõe conceder anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei, nas condições que especifica. É importante também nós que temos esse compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, lembrarmos do que o Brasil viveu naqueles dias. Estradas fechadas, estradas rodoviárias interrompidas, a livre circulação de veículos, inclusive de mercadorias, para garantir o bem-estar da nossa população, alimentos bloqueados durante dias. É importante nós recordarmos disso. As ocupações em frente das autoridades militares, especialmente dos comandos das Forças Armadas, especialmente do Exército Nacional Brasileiro. Eu tenho, claro, ouvi com muita atenção, com todo o respeito que ele merece, a bela intervenção do deputado Arthur de Oliveira Maia, a quem sempre presto as minhas homenagens pelo seu espírito democrático, mas tenho aqui, com todo o respeito, dentro do nosso espaço democrático, uma pequena discordância. Nas minhas avaliações sobre os acontecimentos que antecederam ao 13 de janeiro, perpassando este momento histórico todo, eu quero deixar claro que houve sim, na minha leitura, uma tentativa de golpe no dia 13 de janeiro de 2003. Muito obrigado pela atenção dos colegas. Pessoal, peço silêncio. Deputado Patrus, só para retificar, é dia 8 de janeiro, não dia 13. Ah, desculpe, tá bom. Só para retificar, porque eu sei que o senhor adora o 13, mas foi dia 8 de janeiro, tá certo? Não, eu peço que corrija ele minha fala. Ok, vamos corrigir nas notas taquigráficas. Muito obrigado. Tempo de líder, presidente. Pessoal. Tempo de líder, presidente. Tempo de líder do PSOL, concedo a palavra ao deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente. Nós estamos questionando
o PL da anistia nesta pauta, porque ele apequena esse grande instituto que a humanidade criou ao longo da sua trajetória no planetinha hoje tão devastado. Por quê? A ideia de anistia é de aproximação de partes, é de pacto, é de armistício, é de esquecimento. Mas para isso é preciso haver o reconhecimento do conflito, o reconhecimento da violência de parte a parte, o reconhecimento de que houve um desbordamento daquele mínimo de civilidade. Assim foi na Grécia Antiga. O primeiro registro de anistia que se tem notícia é de 594 a.C. Depois, ainda na Antiguidade Clássica, pacto entre atenienses e espartanos. E aqui no Brasil, vou chegar agora, dar um corte, 1979, o general da ditadura Figueiredo, pela pressão dos movimentos sociais, e eu já participava ainda jovem dessa luta pela anistia ampla, geral e restrita, que foi até ampla demais, perdoando torturadores, crime inafiançável. Agora não. Essa anistia vem com um sabor apequenado de, primeiro, instrumento de barganha para a escolha de presidente da Câmara, o que é inadmissível. Segundo, como terceiro turno num colégio eleitoral, portanto indireto, da eleição presidencial. Ela tem claro intuito de favorecer, recuperar os direitos do ex-presidente Bolsonaro. E, por fim, esse tipo de proposta, como já dito aqui por Arthur Maia Patrus, é completamente fora de lugar e fora de hora. Inclusive, não atende aos interesses do sofrimento que eu respeito daqueles que têm parentes apenados. Porque, na verdade, os grandes urdidores do projeto de golpe estão ainda livres, estão sem nenhuma punição. Portanto, essa anistia é passaporte para golpista, é salvo-conduto para inimigo da democracia. Deputada Célia. Senhora presidente. Deputada Célia. Volta o tempinho dela. Não, mas é que é 30 segundos. 30 segundos. Vamos. Tenta acionar o microfone. Aí. 30. Senhora presidente, é importante porque os ataques que nós, povos indígenas, sofremos, na verdade, a tentativa de golpe foi no ano de 2021 e só não aconteceu o ataque aos três poderes por conta da primeira marcha das mulheres indígenas e nós estávamos ali. E para quem falou que salve a Amazônia, tem que salvar a Amazônia, tem que salvar o Cerrado, o que não pode é salvar golpista, porque nós, povos indígenas, sofremos o primeiro golpe desde o ano de 1500. Faltou 3 segundos. Projeto de Lei 2.858 de 2022 do senhor Major Vitor Hugo, que concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor dessa lei, nas condições que especifica. Calma, deputada, eu estava lendo o cabeçalho. Qual o tempo de liderança por qual partido, deputada? Maioria. Deputada Érica, pelo tempo de liderança da maioria. Se ligar de novo. Agora sim. Agora sim. Na verdade, nós estamos aqui discutindo um ato que, de forma inconteste, toda a população brasileira assistiu como um ato criminoso. Nós tivemos depredação, nós tivemos os três poderes atacados. Nós, portanto, estamos aqui discutindo se é possível esquecer o que aconteceu ou considerar que isso não é um crime. Porque quando se anistia, você está esquecendo, você está, em verdade, dizendo que aquilo que aconteceu não merece qualquer tipo de punição. E o Brasil inteiro viu, entrou dentro das nossas casas,
a depredação, os atos obscenos, a tentativa, inclusive, de lesionar ou de atacando pessoas. Nós tivemos policiais aqui que foram gravemente atacados, deliberadamente atacados. Nós tivemos aqui o acervo artístico, a própria Constituição, os símbolos da República ou os símbolos do Estado Democrático de Direitos vilipendiado. O Brasil inteiro viu isso. Aqui dizer que nada foi feito, que são inocentes, é um negacionismo absolutamente estrutural e cruel da própria realidade, que, aliás, tem sido prática, negar a própria realidade. O Brasil vivenciou o ataque que foi cometido e, de forma inconteste, a população brasileira se colocou contra os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Agora vejam, aqueles atos, alguns dizem, foi uma manifestação pacífica. O que é isso? Chamar de manifestação pacífica? Depredar os poderes? O carpete do Salão Verde foi absolutamente destruído, as vidraças foram quebradas, os computadores foram destruídos. E dizer que isso foi uma manifestação pacífica está duvidando da inteligência da população brasileira. Houve crime, crimes foram cometidos. E o que se discute, para além disso, é que este processo foi construído. E foi construído em vários momentos. Quem aqui não lembram dos tanques que circularam e se postaram na frente do Congresso Nacional, quando aqui se discutia sobre o voto impresso? Esqueceram? Esqueceram do 7 de setembro que foi dito, é agora ou nunca, é tudo ou nada, e as tentativas de estar desrespeitando e desqualificando os poderes constituídos da República. Alguém aqui esqueceu a reunião que foi feita com os embaixadores para questionar o processo eleitoral? Então, portanto, houve uma construção. Nós tivemos acampamentos em frente aos quartéis. E aqui eu vi parlamentares, ainda no dia de ontem, dizerem que o povo repudia as Forças Armadas porque as Forças Armadas não entraram na aventura golpista. Isso foi falado na tribuna, de forma absolutamente nítida. E quando se apresenta esta proposição, em verdade está aqui se consolidando o apoio ao que aconteceu no 8 de janeiro. Estes parlamentares que fizeram várias mudanças, modificaram os seus membros nesta comissão, e talvez por isso nós tenhamos uma comissão com tantas grosserias e com tanto desrespeito à palavra da outra pessoa ou o direito ao contraditório, porque são membros que entraram hoje para poder fazer uma trincheira de horror, para dizer que o Brasil tem que arrancar dele mesmo a sua própria história e tem que ressignificar o que bateu em cada um de nós. O que se discute agora, quem financiou os acampamentos? Porque nitidamente foram financiados. Ali havia comida com fartura, condições para que as pessoas ali estivessem. Houve um financiamento destes acampamentos. Mas não só. Houve uma minuta de golpe. Foi encontrada uma minuta de golpes. Como se construiria a destruição da vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e hoje, todos os dias, referenda o L que fez com a diminuição da inflação, ao mesmo tempo com a diminuição do desemprego, ao mesmo tempo com a eliminação da fome, da história e do cotidiano do povo brasileiro. Então, portanto, o que nós estamos vivenciando aqui foi uma tentativa de desrespeitar a vontade popular. Por isso é um ato antidemocrático.
democrático, sem nenhuma dúvida, que foi engendrado, articulado. Aí dizem, foi espontâneo. Talvez tenha sido espontâneo as orações aos pneus que foram feitas na frente de vários quartéis. Acho que isso foi espontâneo. Mas essa construção, ela teve liderança, ela teve planejamento, ela teve financiamento para poder desrespeitar a vontade do povo brasileiro. E vejam o que diz a Constituição: todo o poder emana do povo, e em nome dele será exercido. Querem rasgar a Constituição brasileira, envolvendo o que o Brasil vivenciou com muita dor no manto grosso e cruel da própria impunidade. Concedo 1 minuto para o deputado Helder. Deputada Érica, olha, é importante enfatizar. Deputado, o que se tempo quer... de liderança só com delegação, não cabe à parte. Tá bom, então continua. Então, continuando, presidenta, continuando, nós não temos dúvida, por todos os elementos que estão postos e absolutamente explícitos, e que houve uma construção, uma organização que culminou com o dia 8 de janeiro. E alguns dizem, querem condenar inocentes. Bom, aqui se descobriu que havia a intenção de explodir um caminhão com vários explosivos que iria matar muitas pessoas. Aí dizem, não, isso foi um ato espontâneo, é isso? Foi um ato espontâneo? Isso não é um crime? É isso? Isso querem dizer que isso não é um crime? E querem anistiar crimes que estão na mente e na memória da população brasileira. E fazem isso desrespeitando outras pautas. Nós deveríamos aqui estar discutindo, sim, a economia solidária. Deveríamos estar discutindo que a Constituição tem que ter o compromisso de combate à pobreza, mas o que nós escutamos aqui é alguém dizer que a economia solidária, que tem no seu cadastro, no CadSol, 20.662 pessoas, que beneficia 1.423.000 pessoas, que ela é uma porcaria, porque o que é que eles querem? Anistia de golpista, anistia de criminosos. Por isso, é sem anistia para os golpistas. Encontra-se sobre a mesa um requerimento de retirada de pauta dos deputados Chico Alencar, Patrus Ananias. Qual gostaria de fazer a defesa? Deputado Chico Alencar, com a palavra. Presidenta, colegas, essa retirada de pauta é a do bom senso e do bom processo legislativo. Vejamos, o relatório do novo relator. Antes, esse projeto foi relatado pela deputada federal Sâmia Bonfim, substituído pela atual presidente da CCJ. Ele foi apresentado a nós, publicizado, às 14 horas e 58 minutos. Ele tem 21 páginas. As nossas assessorias, sem as quais a gente não funciona bem, todo o aplauso a elas, estão examinando no detalhe, porque o projeto de lei ele ficou mais amplo ainda e ele tem, na nossa primeira visão, o claro intuito de indultar o ex-presidente Bolsonaro, hoje inelegível, para que ele volte à cena política habilitado a disputar eleições. Mas esse não é só o problema. Ele cria uma espécie de anistia jumbo que inocenta qualquer pessoa que tenha cometido qualquer tipo de crime desde 30 de outubro de 2022. A cronologia é simbólica e na discussão da matéria, se ela acontecer hoje ou não, nós vamos elencar aqui 25 movimentos importantes dessa urdidura e da tentativa de golpe afrontando a Constituição Cidadã de 1988. Eu não sou daqueles que acham que o pessoal que invadiu, saqueou, depredou os prédios dos três poderes são todos terroristas. Eu tenho muito critério para usar essa terminologia, até porque ela já foi usada contra a esquerda na perseguição da ditadura no Brasil e em outros lugares do mundo. Agora, quem atentou, por exemplo, contra
o aeroporto JK com a finalidade de explodir e matar gente, ali sim, foi uma tentativa que quase teve êxito, tragicamente, às vésperas do Natal, de atentado terrorista, naquele 2022. Agora, os outros, como já dito aqui, cometeram com maior ou menor grau, e existe na nossa ordem jurídica o crime de multidão, e existe na nossa ordem jurídica o recurso a decisões do próprio STF, cometeu uma série de crimes e, claro, todo apenado tem o direito sagrado de ser protegido pelo Estado que o abriga. Então é evidente que alguém em más condições de saúde tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser transferido. E se um juiz, qualquer que seja, não faz isso, ele foi no... Para falar contra a retirada de pauta, qual deputado? Deputado Marcel Van Hatten. Senhora presidente, vim acompanhando aqui os debates e é sofrido ouvir, sinceramente, diante das vítimas do 8 de janeiro, a esquerda, os petistas, deputados e deputadas, é sofrido ouvir tanta insensibilidade. Está aqui a esposa do Clesão, Dona Jane, suas filhas, Késia, Ana Luísa. Está aqui também a esposa do Jorginho, que segue preso, Clesão morto na Papuda, Jorginho segue preso, sofrendo, inclusive, mentalmente com isso. Eu ouço aqui a deputada Érica Cocai, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Késia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido. Como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a Papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocai, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a Papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. Cesare Batista, a dama do tráfico e tantos outros têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nenhum olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia, que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. Obrigado, senhora presidente. A presidência solicita às senhoras deputadas e deputados que tomem seus lugares. A fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico, está iniciada a votação da retirada de pauta, como orienta o PL. Deputada Júlia. Oi. Presidente, o PL orienta contra a retirada de pauta. Eu quero só lembrar aqui que eu acompanhei de perto um caso de uma catarinense chamada Darisa, que ela chegou aqui em Brasília à noite, no dia 8 à noite, após as depredações, e ela foi presa. E eu visitei essas mulheres no presídio, no Colmeia,
Então, é por essas pessoas que nós estamos aqui hoje. Como disse o deputado Van Hatten, nem deveria se chamar anistia, porque a maioria não cometeu nenhum crime, nem o de depredação. Mas as provas não foram analisadas, as provas foram ignoradas. Tudo por uma questão política. Essas pessoas são fruto de um regime autoritário que estamos vivendo e são presos políticos. E eu olhei na cara delas, no rosto delas e falei: vocês não vão ser tratados como criminosos. Obrigada. Como orienta o PT, PCdoB e PV? Senhora presidente, Pode falar, eu deputado? fico aqui perguntando se todos são inocentes, não fizeram nada. Nós estamos anistiando quem? Não, recurso, habeas corpus. Habeas corpus. Vocês estão aqui ludibriando. Estou falando, meu querido. Você estou falando, meu querido. Presidente, ó, mais uma reclamação. Vamos garantir, Eu fiz a reclamação com o artigo 96. Está garantida a palavra do deputado. Deputado Flávio Nogueira está com a palavra. São com esses argumentos que eles querem o golpe. Não tem justiça. Não tem habeas corpus. Vamos dar o golpe nessa nação. Por isso eu acho que nós temos que passar outro dia discutindo isso. Por isso que nós vamos pedir obstrução. Tirada de pauta, deputado. Como orienta a União? Como orienta o Progressista? Republicanos? Senhora presidente. Presidente, o Progressista orienta não a retirada de pauta. E só para desfazer aqui uma mentira que foi dita hoje, derrubar uma mentira, uma fake news, que alguns deputados de esquerda disseram que haveria uma pesquisa em que os brasileiros teriam afirmado que a percepção geral seria de golpe. Mas uma pesquisa que foi divulgada, inclusive no site globo.com, diz que 65% dos brasileiros acham que a invasão das sedes dos poderes em 8 de janeiro foi vandalismo, e para apenas 30% teria sido golpe. E só mais um ponto, ainda tenho 30 segundos, presidente. Eu nunca vi aqui a esquerda defender prisão ou pena rigorosa para estupradores, pedófilos, assassinos, assaltantes, mas diante de pessoas que não praticaram crime nenhum, eles aqui se avoram como enfim, defensores da justiça e, enfim, não se compadecem dessas pessoas que, na verdade, não cometeram crime nenhum. Obrigado, senhor presidente. Como orienta, então? A favor ou contra a retirada de pauta, então, né? Contra a retirada, o Progressista. Republicanos, deputado Lafayette. Senhora presidente, republicanos entendem que esse processo, essa penalidade, muitas pessoas inocentes estão presas, lamentavelmente, foram condenadas. E há um conjunto imenso de impropriedades processuais nessas prisões. O foro não é privilegiado, não pode o mesmo juiz que acusa, ele julga, e ele de ofício faz intimações, onde está a individualidade das penas e das condutas, ou seja, há um conjunto imenso de irregularidades no processo. E quanto mais no mérito. Inúmeras pessoas, sabidamente, evidentemente, não estavam presentes nem aqui no momento da depredação, estão presas. E há imagens de forças especiais descendo de rapel, desligando a luz, cortando o fio, que claramente não eram aqueles que estavam se manifestando. Portanto, essa anistia é necessária. Os republicanos é contra a retirada de pauta. Como orienta o MDB, PSD, PDT, PSDB, Podemos. Deputado Daniel. Presidente, nós do Podemos orientamos não. Por muitos dos motivos já mencionados, qualquer jurista vai concordar que, tecnicamente, o que esses presos políticos passaram é completamente inaceitável. Existem inúmeras irregularidades nos processos que cada um deles estão passando. E são vítimas, na verdade, da narrativa da esquerda, de tentar
criar uma ideia de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Algo que ninguém de bom senso vai concordar, uma vez que a gente não só por entender que não existia nenhuma ameaça ao Estado Democrático de Direito, como também ao avaliar todo o histórico de depredações que a esquerda realizou no Brasil em diversos estabelecimentos públicos e propriedades públicas. Como orienta? Nós orientamos não, presidente. PSOL? Presidente. Como orienta? Presidente. Deputado Luiz Gastão? Presidente, o PSD libera a bancada. PSD libera. Presidente. O PSOL, quem vai Rede orientar? PSOL. Deputada Célia ou deputado... Deputado Túlio Gadelha. Ok, deputado Túlio. Oi, presidente. Eu queria chamar os colegas para uma reflexão. Foi tentativa de golpe ou foi apenas o crime de vandalismo? Como a gente, nessa comissão, pode saber das intenções dos autores? E olha, presidente, a gente sabe-se das intenções de cada um e de cada uma pela forma como o movimento é organizado. O movimento foi organizado pedindo intervenção militar. O movimento foi organizado pedindo fim da democracia. É pela motivação das pessoas que estiveram presentes no ato que a gente sabe a intenção daquele movimento. Eu digo isso, presidente, porque um deputado que me antecedeu, ele falou que não havia crime de não havia crime de golpe porque as pessoas que estavam lá não tinham força para aplicar um golpe de Estado. Presidente, se dependesse de força, vários criminosos estariam libertos. Precisaria-se, então, libertar aquele bandido... Não foi isso que eu... Encerrou o prazo, deputado, é 1 minuto. Não. Deputados. Deputados, vamos manter a ordem. É 1 minuto para orientação de bancada, que não é prorrogado para nenhum dos deputados. Como orienta a PSB, Avante, Solidariedade, PRD, Novo. Deputado Marcel. Presidente, eu fui interrompido. Deputado, é 1 minuto para orientação de Mas bancada. eu fui interrompido. Não foi interrompido nada, não conseguiu concatenar as ideias aí. Os outros têm culpa. Pessoal, não entendeu nem o que está sendo discutido. Pessoal, vamos manter o respeito. Como orienta, deputado Túlio? Esses garotos da quinta Eu não série entendi, com mandato, fui interrompido. Tá aqui. Deputado Esses Túlio, garotos como vieram orienta? para badernar aqui. Deixa eu lhe dizer Senhora uma presidente. coisa. Não, deputado, Presidente. aqui na CCJ, os tempos são rigorosamente Eu sei disso, respeitados. eu sou membro é 1 da minuto. comissão, eu sou membro dessa então, comissão. como orienta? Tá constrangedor já, presidente. Eu preciso de 30 segundos. Deputado, com todo respeito. Eu preciso de 30 segundos, presidente. Não, deputado. 30 segundos. Eu não estou prorrogando para ninguém, deputado. Olha, Como orienta, então, Solidariedade, PRD, Novo, deputado Marcel? Presidente, eu Presidente, quero até eu fui pedir desculpa aqui ao interrompido. colega eu fui Flávio interrompido Nogueira. na fala. Mas Porque era de no final fato- do tempo. Bom, Eu fui interrompido na fala. Eu fui... Não tinha encerrado. além de tudo é Presidente. mentiroso. Não foi, presidente. Eu não fui foi. interrompido na fala. Já tinha e acabado olha, seu tempo, eu conferi aqui com a mesa, deputado. Pode Depois o conferir senhor com a pode mesa. Presidente, pedir a palavra. reclamação, Durante artigo o 96. Deputado Helder. Deputado Helder. Recolhe o voto dele. Presidente. Presidente, Tá. artigo 96, Só quero reclamação. que o deputado... Eu não, fui deputado interrompido. Helder. Deputado Túlio, conclui o seu raciocínio e como Ok. orienta. Ok. Essas... Sim ou não obstrução? Deixa eu ler. Deixa eu Não, ler. não, não. 30 segundos. Não. 30. É sim, não obstrução. Eu não tive mais que 1 minuto. Não. 30 segundos. Ninguém teve mais... Presidente, Presidente, então... Presidente. interromper- Deputados. presidente, artigo 96, Vamos encerrar aqui nova as orientações reclamação, de bancada. presidente. Eu fui interrompido, Deputado, vamos presidente. encerrar a Tem orientação de deputado se bancada. Não tem precedência. Como orienta o novo deputado Marcel? Por favor, pessoal, vamos ter silêncio aqui. Para parar de perturbar a ordem aqui, por gentileza. Deputado Marcel. Deputada Carol de Obstrução. Tônia, eu peço quero à pedir aqui, em mesa primeiro revisão. lugar, desculpas ao colega Flávio Nogueira. Presidente, eu peço de fato revisão à interrompi mesa. Vossa Excelência. Mas não dá para falar assim, presidente, não dá. Presidente, assim não dá. eu peço Presidente. revisão à mesa. Questão de ordem, Não, eu artigo concordo que- 73. Meu Deus.
Nós estamos na orientação do novo, deputados. Não precede. Ela já tinha passado a palavra para o deputado. Vamos respeitar os prazos já concedidos. Deputado Marcel Van Hatten já tinha passado a palavra. Vamos cumprir 1 minuto do deputado. Questão de ordem. Não precede. Deputado, Presidente, não vai ter condição deputado de levar... Marcel está com a palavra. Ele não pode estar com a palavra. Repõe o tempo, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Carol de Presidente. Tônia, eu quero aqui pedir desculpa ao colega Flávio Nogueira, que de fato eu interrompi enquanto falava, isso não é do trabalho corriqueiro dessa comissão, nem do meu feitio. Mas, deputado Nogueira, Vossa Excelência disse que as pessoas têm direito a recurso. Eu lhe digo, e eu peço que olhe para esses seres humanos, para essas pessoas que estão aqui, e se compadeça desses seres humanos. Eles não têm direito a recurso. Habeas corpus não cabe à decisão monocrática de ministro. E mais, presidente, eles só têm direito mesmo a isso que nós estamos fazendo aqui. Porque eles não conseguem mais encontrar em nenhum lugar recurso para as arbitrariedades e injustiças que estão sofrendo. É por isso que nós não podemos adiar essa discussão e é por isso que temos de votar hoje este projeto de lei tão importante. Obrigado, senhor presidente. Deputado. Não, deputado. Todos os incisos, todos os incisos do artigo 73, com relação à manutenção da ordem, já foram superados. Você citou o artigo 73, já foram enfrentados. Foi uma questão de ordem. Deputado. Falou agora, deputado. Falei não. Presidente. Vamos. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste, para levantar duas questões, de ordem para parteá-lo, questão de ordem, ou para parteá-lo, o que não foi o caso. O deputado Túlio foi interrompido, o deputado Flávio Nogueira foi interrompido, eu já fui interrompido inúmeras vezes, deputada Érica Cocai, interrompida inúmeras vezes. O que eu peço, presidente, para encerrar, é o bom senso. É o bom senso. Nós precisamos ter bom senso aqui. Não tem problema a gente divergir nas opiniões. O que a gente precisa é ter calma, respeito, ouvir o que o colega tem a dizer. O inciso 13, ele é muito claro, não se pode interromper um orador, salvo no caso de questão de ordem e para parteá-lo, quando ele concordar. Qualquer deputado pode pedir uma questão de ordem ou uma parte, e lá no artigo 41 diz que cabe à presidente da comissão, dentre outras coisas, conceder a palavra aos parlamentares que a solicitarem de acordo com o regimento. Para que tanta pressa? Para que tanta algazarra? Para que tanta confusão para tentar apressar a discussão desse projeto, que nós temos divergências profundas? Disse muito bem aqui o deputado Chico Alencar, não podemos caracterizar todo mundo da mesma maneira, mas a verdade é que houve financiamento, planejamento, organização e muitos atos anteciparam o dia 8 de janeiro. E é por isso que a gente não pode tratar um movimento reivindicatório com um movimento planejado, que inclusive previa uma ação para explodir uma bomba no aeroporto JK em Brasília. Então isso não é brincadeira, nós estamos aqui discutindo com seriedade. Todas as falas dos parlamentares têm que ser respeitadas. Aqui está o artigo 73, aqui está explícito no inciso 13, ou seja, ou nós respeitamos, ou nós vamos rebaixar esta comissão, que é, com todo respeito às demais,
é a comissão mais importante desta casa. Não cabem aqui comportamentos de pessoas que não respeitam os outros. Quem quer vir aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que saiba ouvir, que saiba respeitar e que fale o que pensa e o que quer na hora em que estiver escrito. Muito obrigado. Deputado, já ampliando a questão de ordem com relação ao artigo 73, de fato, não se pode interromper o orador. No caso do deputado Túlio, o tempo dele já tinha sido encerrado porque era 1 minuto para orientação de bancada. Foi interrompido encerrando o prazo e logo encerrou o prazo. Era para dizer sim ou não ou obstrução, deputado, com todo o respeito. Peço aos deputados que mantenham o respeito à palavra dos colegas. Toda a questão de manutenção da ordem cabe a essa presidência. E qualquer outra questão relativa ao artigo 73 já foi superada e não mais será acolhida a questões de ordem relativas a isso. Vamos terminar a orientação e vamos depois analisar questões de ordem, porque queremos... Vamos superar aqui a orientação de bancada. PSB, Avante, Solidariedade, PRD, Novo já foi, maioria, minoria, oposição, minoria, deputada Bia Kicis. Presidente, por favor, Vossa minoria, Excelência presidente. Depois, primeiro, só dizer, presidente, que nós vamos orientar contrariamente essa retirada de pauta. Eu acho interessante que tanto a esquerda, tão revoltada com a anistia, eu quero lembrar, né, que houve uma anistia votada pelo Congresso em 1979 e que, na ocasião, foram perdoados terroristas que haviam cometido assassinatos de pessoas inocentes e que até hoje continuam desposando concepções antidemocráticas, a exemplo do dogma da ditadura do proletariado, além de celebrar o massacre dos direitos humanos dos povos da Venezuela, de Cuba e tantos outros países oprimidos pelas tiranias comunistas. A anistia de 79, ela foi concedida não porque a maioria dos parlamentares da época concordassem com a ideologia comunista daqueles anistiados, mas sim porque consideravam que o gesto de perdão, de esquecimento recíproco, é indispensável à conciliação. Deputada Bia, como orienta? Tirada. Ok. Como orienta a maioria, deputada Érica Cocai? É que eu não enxergo, deputada, eu já falei a questão. Que Agora o cocar da deputada impede eu enxergar o teu microfone. Pode falar. Acho que a sua visão está muito seletiva. Presidenta, eu venho aqui dizer que nós não estamos discutindo aqui qualquer tipo de ação de expressão política. As pessoas têm a liberdade de se expressarem. Ora, teve um ato agora, no final de semana, que eles achavam que iriam milhares de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, e não deu 45 mil pessoas, mas estavam lá. Interrompa meu tempo. Interrompa meu tempo. Presidenta, recomponha meu tempo, presidenta. 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 Recomponha meu tempo, estava faltando 32 segundos. Por que está parado o tempo? Eu não estou entendendo. Faltava... Continua o tempo da deputada. Então, continuando, presidente, eu diria que não se está aqui discutindo a liberdade política. Nós estamos aqui, e é reconhecido por todas as pessoas que estão defendendo a anistia, que houve crime. O que está se buscando aqui é anistiar não apenas multas ou questões eleitorais, mas também o que incide no Código Penal. O que incide no Código Penal. Houve depredação, houve violência, houve agressões contra as pessoas. E, obviamente, presidenta, nós vamos... Tendo em vista o início da ordem do dia, não pode ler, não pode ser feito nem o encerramento da nominal, é cancelado. Começou a ordem do dia. Tendo em vista o início da ordem do dia, encerro os trabalhos, cancelo a próxima reunião e lembro que está convocado para amanhã reunião deliberativa extraordinária com pauta já publicada a partir das 10 horas da manhã.
Estão encerrados os trabalhos.